Nesta sexta, a partir das 9h30 da manhã, tem ação pra valer na TV Globinho. Se você nasceu nos anos 80 ou 90, assim como eu tenho certeza que você já conversou com algum amigo sobre o quanto a Coca-Cola era mais gostosa antigamente. Ou então entrou naquela discussão que não termina nunca. Quem foi o melhor jogador de futebol que você viu jogar? E quase sempre vem a mesma resposta: Ronaldo Fenômeno. Ou então, ninguém superou o auge do Ronaldinho Gaúcho. Talvez você também tenha dito que os filmes antigos eram melhores, ou que as piadas tinham mais graça, ou que os desenhos de hoje em dia não têm mais alma. Isso não quer dizer que você tá velho. Bom, na verdade quer dizer sim, mas o que realmente tá rolando é um fenômeno comum, poderoso e universal: a nostalgia. Sabe aquela sensação de que antes era melhor? Mas você já parou pra pensar, será que era tudo melhor mesmo? Ou será que existe alguma coisa por trás disso tudo? Depois de passar um tempo me sentindo nostálgico e maratonando a minha série favorita, usando uma camiseta retrô, comprando ingresso pra ver uma banda emo que eu ouvia no ensino médio, eu comecei a pensar, por que esse sentimento é tão forte? E por que a gente gasta tanto com isso? Eu fiz uma análise minuciosa sobre o tema e descobri que tem uma lógica por trás. Uma que vai muito além do coração e entra direto no nosso bolso. Era por volta de 2005. Você e seus amigos combinam de se encontrar na lan house do bairro. Enquanto o CS está carregando, alguém coloca In The End do Linkin Park para tocar. A tela do MSN pisca com uma mensagem de alguém da sua escola. O Orkut ainda era uma novidade, e você tá torcendo para alguém comentar S2 no seu depoimento. A vida parecia mais simples naquela época. E hoje em dia, hoje em dia é um pouco diferente. Você chega cansado do trabalho, ficou mais de 1 hora parado no trânsito, o grupo da família tem mais de 100 mensagens não lidas, você pede qualquer coisa no delivery, senta no sofá, abre o catálogo de séries e nada, absolutamente nada te chama atenção. É tanta opção, tanta novidade, tanta coisa pra maratonar que cansa só de pensar. Aí você acaba fazendo o que quase todo mundo faz. Volta pra aquela série que você já viu inteira mais de uma vez. Friends, Um Maluco no Pedaço, Todo Mundo Odeia o Chris, Big Bang Theory, ou qualquer outra que você já saiba as falas de cor. E esse tipo de escolha tem até nome, é a famosa série de conforto. Escolher algo novo muitas vezes dá trabalho, pode parecer até tempo perdido, mas quando a gente escolhe algo que já conhece, tem zero risco. E não é só uma preferência, é um sentimento que a nostalgia causa na gente, o conforto. A nostalgia ela funciona como um atalho emocional, ela te leva de volta para um tempo em que as coisas pareciam mais simples. Mesmo que não fossem, pode até parecer só saudade, mas e se eu te dissesse que esse sentimento ele é usado como uma das armas mais poderosas do marketing moderno? Sim, a nostalgia vende e vende muito. Quando a gente olha para trás com aquele carinho, com aquele sentimento bom das coisas, a gente esquece de olhar o preço das coisas. E muita gente sabe tirar proveito dessa situação. Como e quando essa nostalgia começa a ser explorada? Não existe uma ciência exata que determine o momento em que começamos a preferir reviver o passado ao invés de buscar o novo. Mas muitos especialistas em comportamento e cultura pop apontam para uma janela bastante precisa, entre 15 e 20 anos. Esse fenômeno tem até nome, é a regra dos 15 anos. A lógica é a seguinte: se depois de 15 anos que você teve contato com alguma coisa, pode ser uma música, uma banda, uma série, um jogo, qualquer coisa. Se depois desse tempo ainda faz sentido emocionalmente pra você, isso começa a se tornar nostálgico. E esse tempo não é à toa. É exatamente o tempo que leva pra uma criança ou adolescente virar adulto, com autonomia, poder de decisão, grana no bolso e principalmente saudade do que viveu. E o mercado sabe muito bem disso. Por isso que a gente tá vivendo um bombardeio de referências dos anos 90 e 2000. Justamente a era que marcou quem hoje tá na faixa dos 30 e 40 anos. Quer um exemplo prático? Dá uma olhada nas músicas mais tocadas de hoje em dia. Dificilmente você vai ver algum artista dos anos 2000 dominando o top 50. Nem o estilo musical é o mesmo, mas basta o NX0 anunciar uma turnê e os ingressos evaporam. O Blink-182 marca um show no Brasil e tem emo de 30 e poucos anos brigando por ingresso. É simples, quase ninguém escuta Blink-182 diariamente. Mas quando eles anunciam um show, o cérebro da pessoa acende uma luzinha e manda um alerta. Vem aquele sentimento de familiaridade, de conforto imediato. A nostalgia bate e o corpo responde. O cérebro libera dopamina e pronto. Tá explicado porque tanta gente topa pagar caro só pra sentir de novo aquilo que marcou a adolescência. Não é só pelo show, é pelo sentimento. É lembrar do sofrimento por um crush que hoje em dia deve estar até casado e com filhos. O que importa é que a nostalgia vende, e vende bem. É só olhar o movimento da Disney. Todos os filmes live action que estão sendo lançados são baseados em animações que fizeram muito sucesso nos anos 90 e 2000. E eu tenho certeza que você foi assistir a nova versão do Rei Leão com aquele leão 3D, ou até aquele filme da Branca de Neve com os anões em CGI.
talvez em muitos desses filmes, no fundo, você sentiu que tinha algo estranho ali, que não era tão bom quanto parecia, mas ainda assim saiu do cinema falando bem, ou elogiando o visual do filme, ou simplesmente com aquela sensação de saudade. Sim, eu sei que eu dei péssimos exemplos, mas o que acontece é que a Disney continua fazendo esses filmes, e eles continuam vendendo muito, porque o que eles estão vendendo ali não é a história em si, é um sentimento, é aquela lembrança de quando você assistiu esses filmes na infância e gostou e se apaixonou por essas histórias. Mas será que era tudo tão bom assim? Ou será que a nostalgia faz a gente lembrar só das partes boas? Todo mundo tem aquela lembrança de assistir um VHS do Harry Potter, mas ninguém sente saudade de ter que rebobinar a fita pra não pagar a multa na locadora, e depois ainda ter que ficar levando bronca da mãe porque ficou mais caro do que o aluguel do filme. A nostalgia ela é seletiva, ela pega só os melhores momentos, as melhores sensações e ignora o resto. Todo mundo fala que os primeiros filmes de Velozes e Furiosos eram incríveis, mas ninguém cita o caos que foi Desafio em Tóquio. Eu particularmente adoro esse filme. Inclusive eu fiz até um vídeo falando sobre todos os filmes de Velozes e Furiosos, eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês acompanharem. E Dragon Ball Z, que sempre é lembrado como o auge das nossas infâncias. Mas ninguém comenta que as lutas duravam 10 episódios e que a gente esperava 2 semanas para esperar Namekusei explodir, ou uma luta simples ser definida. Dentro de 5 minutos, este planeta explodirá completamente e se transformará em pó. Lembra quando eu falei do Ronaldo Fenômeno? Então, eu fui dar uma pesquisada nos números da carreira dele e comparei ele com o Messi. E olha o que eu descobri. O Ronaldo nunca ganhou uma Champions League, que é considerado o maior título do futebol europeu, enquanto o Messi tem 4. O Messi tem mais do que o dobro de gols do que o Ronaldo na carreira. Na temporada mais produtiva de cada um, o Messi tem 26 gols a mais e nada menos do que 6 bolas de ouro a mais do que o Ronaldo. E mesmo assim eu ainda acho o Ronaldo melhor. Isso porque eu cresci nos anos 2000, assisti o Penta de madrugada. Eu só não fiz aquele cabelo dele porque ali já era demais, né? Mas essa não é uma comparação racional, ela é emocional. É esse filtro que a nostalgia coloca nas nossas memórias. Ela transforma o que era bom em inesquecível. E é exatamente por causa desse filtro emocional que a indústria sabe exatamente como lucrar com o seu passado. Mas afinal, como que a indústria lucra com tudo isso? Lembra daquele sentimento de conforto que eu falei antes? Então, ele tem tudo a ver com isso. Quando as coisas dão errado ou simplesmente não saem como a gente esperava, a nossa primeira reação é procurar algo que acolhe, algo familiar. Um exemplo claro disso foi durante a pandemia de Covid. No meio de tantas incertezas sobre o futuro, medo, ansiedade e a sensação de que o mundo poderia acabar a qualquer momento, sabe o que aconteceu? Friends, uma série que tinha acabado há quase 20 anos. Ela se tornou a série de comédia mais assistida do mundo. E não para por aí, logo depois a Warner lançou um especial de reencontro. Só no dia de estreia, 30% das casas americanas assistiram esse especial, mais do que o Super Bowl daquele ano. A indústria entende que ela não precisa inventar muita coisa, ela só precisa reacender o que já fez a gente feliz uma vez. A matemática é simples, refazer, relançar, dar uma polida e pronto, um produto velho com lucro novo. Aliás, a Warner ainda fatura $1 bilhão por ano com Friends. Sim, uma série que acabou em 2004. Sabe aquela sensação que a gente tá vivendo a era dos remakes, reboots e continuações eternas? Pois é, não é só impressão. É só a gente abrir qualquer catálogo de streaming que tem sequência de filme dos anos 80, remake de filme antigo, tem até Rebelde versão 2.0, e isso tem um motivo, a geração Millennium. Quem nasceu entre os anos de 1981 e 1996. Eles são cerca de 1,8 bilhão de pessoas no mundo. E eles correspondem a cerca de 35% da força de trabalho global, ou seja, quem paga as contas e assina os streamings. Quer um exemplo clássico disso? Star Wars, uma franquia dos anos 70 que se reinventa a cada década. Não porque as crianças estão pedindo mais sabre de luz, mas porque tem adulto de 30, 40 anos que continuam comprando coisas, sabre de luz, e indo trabalhar com camiseta do Yoda também. Isso vale pra Nintendo também. Você acha que Pokémon ainda é coisa de criança? Em 2022, 70% dos jogadores de Pokémon no mundo tinham entre 25 e 40 anos de idade. São adultos que estão revivendo o sonho de virar mestre Pokémon. A indústria sacou que criar algo novo dá muito trabalho. Só que se você pega algo velho, dá uma embalada com uma carinha de infância, aí vende muito mais rápido. E também dá muito menos dor de cabeça, né? Então da próxima vez que bater aquela vontade de rever um desenho antigo, de comprar um boneco da sua infância, ou até assistir um filme pela 10ª vez que você sabe as falas de cor, aproveita, a nostalgia ela é boa. Ela tem esse superpoder de nos lembrar de quem a gente foi e de tudo que a gente já viveu.
Só não esquece de olhar pra frente também, de viver o agora, de descobrir histórias novas, porque no fim das contas o passado ele pode até aquecer o coração, mas é o presente que faz ele bater mais forte. Pra fugir desta terrível escuridão. Bem-vindos, o meu nome é Marcelo Busato, eu sou um curioso que adora coisas aleatórias e cinema. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu percebi que eu só escutava músicas antigas, só assistia séries velhas e ficava reassistindo os filmes que eu gostava. E dificilmente eu ia atrás de coisas novas pra consumir. Eu queria agradecer todo mundo que ficou até aqui no vídeo, pedir pra vocês curtirem ele, compartilhar também e se inscrever no canal que tem muita coisa boa vindo por aí. E bom, valeu e tchau, até a próxima.